Já pensou você investir todas as economias na compra da casa própria e acabar perdendo tudo? Pois foi isso que aconteceu com muita gente aqui em Londrina que confiou na construtora Iguaçu do Brasil. O golpe envolve milhões de reais. Mas será que as mais de 600 famílias poderiam ter evitado cair nesse golpe? A repórter Vanessa Navarro conversa com a gente hoje sobre direitos de contratos. E aí, Vanessa, quais são as dicas básicas para a gente evitar de cair num golpe? Boa tarde para você. Boa tarde. Olha, os próprios compradores, no caso Iguaçu, admitem que faltou para a maioria exigir uma garantia no negócio. Mas eles achavam que, tendo já o contrato de compra com todos os prazos, estava tudo certo. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Para evitar problemas como esse e outros envolvendo contratos, compra e venda de imóveis, também reforma da casa, a gente está com duas pessoas que entendem bastante desse assunto aqui conosco hoje. O advogado André Trindade, especialista em direito imobiliário, e também o advogado Flávio Caetano de Paula, especialista em direito do consumidor. Os dois também fazem parte de comissões na OAB em cada uma dessas áreas. Antes de conversar com eles, vamos ver uma reportagem mostrando o drama das pessoas que compraram casas da construtora Iguaçu e hoje, até hoje, estão sofrendo bastante com isso. Para o Eduardo e mais de 600 famílias, o sonho da casa deu lugar a um enorme vazio. Não somente nos terrenos onde nada foi construído, mas também na conta bancária das vítimas do golpe. Nós temos casos assim que a gente fica até sensibilizado de ouvir as histórias, né? Pessoas que trabalhavam fora, no Japão, mandaram dinheiro para cá, outras que venderam tudo que tinham, colocaram seus apartamentos, seus carros no negócio, hoje estão morando de favor, alguns com sogro, alguns com cunhados, enfim, é uma judiação ver a tragédia que causou na vida dessas famílias. A promessa da construtora Iguaçu era erguer 14 empreendimentos imobiliários em Londrina. Alguns tiveram todas as unidades vendidas na planta, mas poucos chegaram a sair do papel. Compradores lesados procuraram o GAECO, que descobriu um esquema fraudulento envolvendo falsificação de documentos e o uso do nome de laranjas. O prejuízo para as vítimas teria ultrapassado 100 milhões de reais. Um dos donos da construtora, o ex-prefeito de Mandaguari, Carlos Alberto Oliveira, foi preso 2 vezes. A justiça determinou bloqueio de bens, mas pouco foi encontrado no nome dele para ressarcir os clientes. Foi retido 33 veículos que foram dados em negócio, mas ainda também não foram presos, não foram recolhidos ao pátio. Eles estão ainda com mandato de busca e apreensão. A descoberta de um sócio oculto, que seria dono de 55% da construtora e de um patrimônio milionário, deu esperança aos compradores de reaver ao menos parte do dinheiro. Mas o processo pode ser bastante demorado. Eduardo lembra que os contratos pareciam perfeitos, mas ele foi um dos poucos clientes que tiveram o cuidado de pedir uma garantia à empresa. Infelizmente são 639 famílias que foram lesadas, somente 3 tiveram o critério de exigir uma garantia hipotecária de algum imóvel ou de uma outra área. Eu consegui uma área rural em Jandaia do Sul em nome de um terceiro, mas eu teria que esperar os 500 dias de prazo até a conclusão para agir em cima dessa hipoteca. É impossível não lembrar também daquele caso da Encol, né? A construtora gigante aí do país que faliu. Os donos foram também acusados de uma série de crimes, de golpe, e deixaram mais de 40 mil pessoas na mão, além de funcionários também, muito prejuízo para trás, uma dívida bilionária até hoje essa empresa tem. Vou conversar então com o André Trindade, especialista em direito imobiliário. André, o que é possível fazer nesse caso? A gente viu ali o Eduardo Tomazetti citando que pediu uma hipoteca, né, como garantia, e isso pelo menos dá uma esperança para ele de ter parte do prejuízo ressarcido. O que mais que pode ser feito para tentar evitar um golpe como esse? Boa tarde. Bom, boa tarde. Primeiro que toda compra de imóvel, ela tem que ficar vinculada a um registro, né? Seja para a compra do imóvel já pronto ou o próprio imóvel que está em construção. Então, verificar se existe um registro no cartório de registro de imóveis do empreendimento, se esse imóvel, se essa proposta, esse projeto está registrado na prefeitura e principalmente o histórico da empresa. Se a empresa tem um histórico de entrega, se ela tem um histórico de reclamação por atraso ou não entrega no padrão exigido. Então todos esses dados, claro, e principalmente a consulta a um profissional, né? Você tem que levar o contrato com um advogado para que ele avalie e verifique se existe algum receio mesmo da entrega do imóvel. No caso da pessoa realmente chegar a fazer o contrato, não sabendo aí que é uma empresa
que pode estar cometendo uma fraude, o que tem que ter nesse contrato como garantia para o caso de realmente ela sofrer um golpe, mas ela pelo menos ter o dinheiro em algum momento de volta? Olha, tem um instituto do direito chamado patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação funciona da seguinte forma: todo o dinheiro investido pela pessoa no imóvel fica direcionado única e exclusivamente para o imóvel. Então, se por um evento a empresa acaba quebrando, todo aquele dinheiro que foi destinado para o imóvel está resguardado nesse imóvel. Então a pessoa pode continuar a construção ou reunir o grupo e terminar a obra. Daqui a pouco a gente volta a conversa também daqui a pouco com o Flávio Caetano de Paula. Você pode mandar suas dúvidas pelo 3377-3453 ou também pelo site g1.com.br/RPC TV Londrina. Daqui a pouco a gente volta a falar no assunto. Beleza então, Vanessa, combinado. Nós estamos falando hoje aqui na Redação Móvel sobre os cuidados que você deve ter ao comprar um imóvel. Já falamos sobre o golpe aplicado pela construtora Iguaçu do Brasil, que vendeu, mas não entregou as unidades negociadas com centenas de famílias. Mas e quando é você mesmo que constrói a casa dos sonhos? Volto a conversar com a repórter Vanessa Navarro. Vanessa, quais são os cuidados na hora de contratar a mão de obra que vai erguer a nossa tão sonhada casa, hein? Bom, antes de mais nada, é preciso fazer o contrato e não pode ser só de boca, não. Como a gente disse aí antes, vale o que está escrito. Tem que ter um contrato por escrito, nem que seja alguma coisa ali meio rascunhada, de próprio punho. Eu conheci em Cambé um rapaz que confiou num pedreiro que foi indicado por amigos, não fez um contrato por escrito e até hoje está pagando por isso. Veja aí a história dele. O acabamento do azulejo deixou a desejar na cozinha. Na sala, o piso caro foi mal colocado. Esse desnível aqui, ó, de fora de alinhamento, esse piso oco. Mas o pedreiro deu a missão por cumprida e sumiu. Chamava ele para resolver, ele não resolvia, não vinha. Ele apareceu só para receber. Aí ele veio para receber e eu falei para ele que consertar os defeitos, né? E ele pegou e falou que ele não pique nas causas. A justiça não aceitou o pedido do pedreiro, mas a CIR ficou no prejuízo mesmo assim. O material e a mão de obra ali, né? Que eu ia ter de pagar tudo de novo. Não tinha contrato nenhum, porque vários pedreiros já trabalhou pra gente e a gente nunca tivemos problema com nenhum. E acabou seguindo assim, sem contrato, só verbal mesmo. A gente faz um investimento aí e acaba perdendo material e o estresse, uma dor de cabeça. Que dor de cabeça, né? Conversar com o Flávio Caetano de Paula, advogado especialista em direitos do consumidor. Nesse caso, Flávio, além de, claro, ter que escrever o contrato, né, já que isso não foi feito, a família ela tem o direito também de procurar na justiça. O pedreiro procurou, não conseguiu, mas a família ela tem como ser ressarcida? Tem, sem dúvida. Ela pode usar inclusive esse processo que o pedreiro fez contra ela para demonstrar que os serviços foram de fato executados. Mas além do escrito, tem a prova testemunhal e outras formas que vão embasar esse pedido da família para conseguir tanto refazer aquele serviço, que tem que ser feito conforme contratado, mesmo que verbalmente, e além de uma indenização que porventura entenda cabível. Comentei ali que o contrato pode ser até rascunhado, né, feito à mão. Preciso ter uma validade legal, como é que faz? Sim, vai começar a contratação com o pedreiro, com o pintor, o encanador. Coloca no papel, eu vou fazer a reforma da cozinha. O que está incluído nessa reforma? Está incluída a troca do piso, tá a troca da pia. Coloca no papel isso, o prazo para conclusão e os preços e as formas de pagamento. Assinam os dois e já tem uma prova muito maior e uma garantia para depois eventual problema. Já tem perguntas aqui. O José Carlos, da Gleba Palhano, pergunta se o pagamento da taxa de corretagem pode ser incluído pela construtora no valor da compra de um imóvel na planta. Isso, excelente pergunta. Isso, embora seja muito comum, é irregular. O consumidor ele procura diretamente pelo imóvel, lá no apartamento decorado da empresa, ele procura por aquele apartamento específico, ele não procurou por um corretor. Então quem deve pagar pelo serviço de corretagem é quem contratou aquele corretor, que é a construtora. Isso, inclusive, tem decisão no Paraná, decisão judicial determinando devolução para o consumidor de todo o dinheiro gasto com a corretagem, que quem deveria ter pago é a corretora. Já o José Aparecido, do Ouro Verde, quer saber o seguinte, ele comprou uma casa, apresentou rachaduras, o banco empurra para a seguradora
e a seguradora não dá retorno. Já faz 2 anos, ninguém conserta. Qual é o direito dele? Nós temos um instituto aí que é o seguro. Se eu tenho um seguro para me garantir, eu tenho também a garantia do imóvel em si, que além do seguro eu tenho a garantia, esses 2 institutos vão me garantir, consumidor, para que eu não tenha que desembolsar nada para executar aquele serviço. Então, se eu não conseguir diretamente que seja refeita aquela parede, que seja consertado. Se eu não conseguir diretamente, eu posso contratar terceiros e depois cobrar do seguro, do banco e de todo mundo ali. Certo. Mais 2 perguntas aqui. Agora o Carlos do aeroporto, vou passar para o André Trindade, que é especialista em direito imobiliário. Ele pergunta o seguinte: vendeu um imóvel e na sequência o Carlos já comprou um outro e ele não fez a escritura ainda, ele quer saber se ele tem um prazo para isso. O ideal é que ele faça esse registro o mais rápido possível. Vale a máxima, quem não registra não é dono. Então todo e qualquer evento que aconteça com o antigo proprietário pode refletir sobre o patrimônio dele, que inclusive prevalece esse imóvel. Então fazer o registro é algo essencial para que você tenha essa estrutura, essa base da propriedade vinculada ao teu nome. Sem isso ele não é proprietário. O Laércio de Cambé, ele comprou um apartamento, já faz uns 5 anos, deu uma entrada de R$40 mil e até hoje a construtora não dá para ele a documentação necessária para ele conseguir o financiamento no banco e terminar de pagar. Está morando lá, mas está morando em caráter precário. E aí? Bom, é uma obrigação da construtora a entrega do imóvel nas condições acordadas, no prazo acordado e com toda a documentação liberada. Então ele pode requerer dessa construtora imediatamente essa documentação para poder adiantar, porque ele não é proprietário ainda desse imóvel. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Gustavo? Obrigado, até daqui a pouco, Vanessa. Hoje aqui na Redação Móveis estamos falando sobre os cuidados que você deve ter na hora de fazer contratos de compra de imóveis, na construção. Agora vamos falar também das empresas que fazem imóveis planejados. Nem sempre um contrato bem feito é garantia de serviço entregue no prazo, né? Por isso que é importante ficar bem esperto na hora de assinar o contrato, né, Vanessa? Exatamente, Gustavo. Inclusive eu ouvi falar que você é bem precavido nesse sentido. E olha, além de escolher muito bem a empresa que vai fazer o serviço, você tem que prever possíveis furos, tanto no prazo de entrega quanto na qualidade do serviço. A gente vai ouvir agora mais um depoimento do Wilson. Ele teve problemas com a Todeschini. Ele, aliás, várias pessoas aqui em Londrina, né? Vamos ver aí. Antes de casar, o Ricardo comprou o primeiro imóvel e contratou a Todeschini para mobiliar a casa nova. Só que a loja que detinha a franquia da Todeschini em Londrina e em Maringá deu um golpe na clientela. Só aqui, cerca de 40 consumidores pagaram por móveis que não foram entregues. Você tem que procurar investigar a empresa para ver se ela tem algum problema na justiça, se deixou algum cliente insatisfeito. E essa pesquisa nós não fizemos contando com o nome da empresa, que era uma empresa forte na cidade. Mesmo com o contrato firmado, ele teve problemas. Foi instruído por um advogado a entrar na justiça contra a dona da marca. O prejuízo foi restituído, mas não sem dor de cabeça. Acabamos tendo que aguardar 7 meses até essa empresa vir a pagar a gente, né, com todos os danos morais, custas processuais e o valor que a gente tinha tirado realmente do nosso bolso. Com vários meses de atraso, a casa acabou ficando pronta. Mas a experiência anterior serviu de lição. Todas as empresas pedem uma entrada. E como nós havíamos levado esse golpe, eu questionei o vendedor dizendo que eu compraria com ele se ele me facilitasse o parcelamento, mas dependendo a partir da entrega dos móveis. Ou seja, ele me pediu 60 dias para a fabricação. Ele fabricou e somente após a entrega dos móveis foi que eu combinei com ele de dar a primeira entrada. Dessa forma não tem como você levar calote de ninguém. De repente você não consiga uma forma tão fácil igual essa que eu consegui, mas tem que se calçar de alguma forma para que lá na frente não tenha problema maior, né? É isso aí, o Wilson aprendeu, a gente tem que aprender pelo menos depois que dá errado, né, Flávio? Agora me diz uma coisa, a empresa ela pode exigir pagamento antecipado? Tem alguma lei que proteja o consumidor nesse caso?
Tem, o consumidor tem que olhar muito a hora de analisar o contrato, e aí reforçando a importância de contratar um advogado preventivamente para analisar esse contrato. É muito mais barato contratar, pagar uma consulta e depois ter um problema desse e pagar 10 vezes uma consulta para depois reaver o problema. Então, o que ele tem que ver? Se no contrato tiver escrito que ele vai pagar antecipadamente, ele pode ser obrigado a isso. No entanto, mesmo assim, ele pode exigir a contrapartida. O pagamento é o quê? É a contrapartida da prestação de serviços, que é a entrega do imóvel, do móvel ou dos móveis planejados conforme contratado. O contrato ele pode prever uma multa em caso de atraso na entrega do serviço? Isso já deve estar no contrato? É fundamental o consumidor insira isso. E mesmo aqueles contratos que só tem uma multa só para o consumidor, uma multa unilateral para atraso de pagamento, por exemplo, o STJ já decidiu que essa cláusula pode ser atribuída a ela bilateralidade, ou seja, também forçar o fornecedor, a empresa que atrasou, a pagar a multa para o consumidor. Então também isso é importante observar no contrato. Deixa eu passar uma última pergunta aqui para o André Trindade. O José Marcos de Cambé, André, pergunta o seguinte: ele comprou um apartamento, já está recebendo, já está pagando as parcelas, o apartamento não foi construído ainda, mas diz que já chegou o imposto ITBI para ele pagar. Ele quer saber se é regular isso, o apartamento nem foi feito ainda e ele já está tendo que pagar esse imposto. Não, o ITBI ele fica vinculado à transferência do bem, né? Enquanto o imóvel não for concluído, não pode haver fiscalização da prefeitura e não tem como emitir esse imposto. Então, na verdade, ele não tem que pagar porque não houve a entrega oficial do imóvel. Quem a pessoa deve procurar em casos de problemas com imóveis? A gente viu aí no caso da Iguaçu, por exemplo, o pessoal foi ao GAECO porque havia indícios fortes de crime. Quem que as pessoas podem procurar? Tem algum órgão? Tem que ir direto para a justiça? Bom, sempre a consulta a um profissional, um advogado, é essencial para verificar se está correto o contrato, se tem alguma deficiência, mas verificar no registro de imóveis se existe aquele registro mesmo, verificar no próprio PROCON se tem um histórico de reclamações da empresa. Então são os órgãos que são vinculados. Nós montamos um site informativo que é o imóvelseguro.net, que tem informações sobre quais documentos que o usuário, o comprador tem que buscar para saber se está correto com o imóvel, né? Agradeço muito a participação do André, também do Flávio, advogados aí também, membros da OAB. Gustavo. Só contar então, Vanessa, você falou que eu fui bem precavido. Para fazer os móveis lá de casa, eu coloquei no contrato o seguinte: eu pesquisei primeiro na internet para ver se essa empresa tinha algum histórico de não entregar as coisas no prazo, estava tudo certo. Aí existia uma multa prevista caso eu não pagasse as parcelas. Eu fiz o gerente da empresa colocar uma multa ainda maior e que crescia mês a mês caso eles não cumprissem os prazos. Eu paguei as parcelas, eles cumpriram os prazos, deu tudo certo. Fica de exemplo para as pessoas. Obrigado, viu, Vanessa?